Rola meus dorminhocos. Sinta a chuva caindo ao seu redor. O som suave, contínuo, como se lavasse seus pensamentos. Hoje não há pressa. Não há preocupações. Apenas presença e respiração. Enquanto você se aconchega e descansa, vou te guiar por uma história antiga, calma e profunda. A vida de Sasaki Kojiro. Uma viagem lenta, para embalar sua mente até o sono. Nesta história, viajaremos através de séculos. Vamos caminhar pelas brumas do Japão feudal e acompanhar a vida de um dos maiores espadachins que já existiram. Um homem cuja lenda atravessou gerações. Um guerreiro que o tempo transformou em mito. Seu nome, Sasaki Kojiro. Mas antes de se tornar um mestre, antes de brandir a famigerada espada Mono Hoshizao, e antes de enfrentar Miyamoto Musashi naquele duelo eterno à beira da ilha de Ganryu, houve um menino que caminhava sozinho pelas margens dos rios, observando o movimento das águas, dos pássaros e do vento. Hoje, vamos descobrir como esse menino se tornou uma das figuras mais enigmáticas do Japão. Sinta-se confortável, respire fundo e permita-se mergulhar lentamente na vida de Sasaki Kojiro. A história de Kojiro começa em algum ponto da província de Ekizen, embora sua origem exata se perca entre relatos contraditórios. Alguns dizem que nasceu numa pequena aldeia cercada por campos de arroz. Outros afirmam que ele veio de uma família samurai empobrecida. Não sabemos com certeza. O que sabemos é que desde criança ele era diferente. Enquanto outras crianças corriam entre as casas, divertindo-se, Kojiro preferia observar. Ele tinha uma quietude profunda, como se estivesse sempre escutando algo que ninguém mais conseguia ouvir. O vento movendo as folhas, a água batendo nas pedras, o bater das asas de um pássaro. Ele via padrões em tudo. Seu pai, um homem simples que trabalhava na agricultura, via no garoto algo estranho, mas não necessariamente ruim. A mãe dizia: ele tem olhos de quem enxerga o mundo inteiro, mesmo parado. E talvez estivesse certa. Uma certa manhã, quando Kojiro tinha perto de 9 anos, ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. À beira do rio, pouco antes do pôr do sol, 2 samurais treinavam. Suas espadas cortavam o ar com precisão, produzindo um som que o menino jamais esqueceria, como se o ar fosse dividido em 2. Kojiro ficou parado, hipnotizado. Os movimentos, a postura, o equilíbrio. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas aqueles cortes perfeitos. Quando os samurais perceberam o garoto observando, um deles sorriu e se aproximou. Garoto, você gosta de Kenjutsu? Kojiro não sabia o que responder. Apenas assentiu com a cabeça. Então aprenda isso. Uma espada não é apenas força. É concentração, disciplina e silêncio. Aquela frase ficou marcada nele. Ele não entendia completamente o que significava, mas algo dentro dele dizia que aquele era seu caminho. Com o passar dos anos, a vontade de aprender Kenjutsu cresceu dentro de Kojiro como uma chama silenciosa. Quando completou 12 anos, tomou uma decisão. Deixaria sua casa, não por desrespeito aos pais, mas porque entendia que seu destino estava longe dali. Ele partiu ao amanhecer, levando apenas um embrulho com algumas roupas e um bastão de madeira que improvisou como espada. Sua mãe chorou em silêncio, sabendo que aquilo era inevitável. Seu pai, firme mas orgulhoso, disse apenas: se vai seguir esse caminho, siga até o fim. E assim começou a jornada de Kojiro. Nos primeiros meses ele vagou por vilarejos pequenos, dormindo ao relento e treinando sozinho. Observava pescadores, caçadores, viajantes. Estudava seus movimentos, a postura do corpo, o jeito de segurar ferramentas. Qualquer gesto, por menor que fosse, tinha algo a ensinar. Um dia, ao passar por uma cidade mais movimentada, Kojiro viu um dojo. O local era dirigido por um mestre conhecido pela severidade e pela habilidade. Toda Seigen, um dos maiores espadachins do estilo Ito-Ryu. Kojiro não sabia quem era aquele homem, mas sentiu algo ao vê-lo treinar seus alunos. Havia precisão, tinha poder, mas havia também elegância, como se os golpes fossem realizados com leveza, quase como uma dança. Quando a aula terminou, Kojiro aproximou-se. Mestre, eu quero seguir esse caminho. Quero aprender a arte da espada. Seigen o observou por longos segundos. O olhar do menino era calmo, mas intenso. Finalmente, o mestre disse: não aceito alunos fracos. Nem corpo fraco, nem espírito fraco. Se quiser aprender, mostre-me primeiro do que é feito. E atirou a Kojiro um bokken. O menino segurou a arma de madeira e assumiu uma postura completamente instintiva. Seus pés firmaram no chão. Seu olhar se manteve fixo. Sua respiração desacelerou. Tudo isso sem treino formal, apenas pela observação da vida. Os alunos riram. Saigen não.
O mestre atacou de repente, sem compaixão. Kojiro mal conseguia acompanhar, mas desviava como podia. Foi derrubado diversas vezes, mas sempre se levantava. O mestre percebeu que havia ali determinação bruta, algo raro. Não arrogância, mas foco. Depois de longos minutos, Saigen disse: "Muito bem. A partir de hoje, você treina aqui." O treinamento no dojo de toda Saigen era brutal. Alguns alunos desistiam em poucos dias, mas não Kojiro. Saigen percebia algo especial nele, algo que não via nos outros. Kojiro não treinava para vencer. Ele treinava para entender. Observava cada detalhe, cada movimento, cada vibração de impacto, como a madeira do bokken flexionava, como o ar se movia após um golpe. Havia nele uma mente analítica, quase científica, misturada a uma sensibilidade artística. Saigen o ensinou os fundamentos. Postura sólida, centro de gravidade baixo, passos leves. Golpe preciso, não largo, controle absoluto da respiração. Com o tempo, Kojiro se destacou tanto que começou a ensinar alunos mais jovens, mesmo sendo ainda um adolescente. Mas algo nele ainda era diferente. Ele não se contentava apenas com as técnicas do dojo. Ele explorava o rio próximo, treinando com galhos flexíveis, tentando entender como o movimento da água podia inspirar novos golpes. Observava pássaros, especialmente as garças, que moviam o pescoço de forma elegante e letal ao capturar peixe. Foi ali que nasceu a semente de sua futura técnica suprema. Enquanto treinava sozinho, ele dizia baixinho para si mesmo: "A espada deve ser como a garça, leve, fluida, precisa e fatal." Kojiro se tornou o aluno mais talentoso do dojo. Sua evolução assustava até mesmo o mestre Saigen, que em certa ocasião comentou com outros instrutores: "Aquele garoto, ele aprende com uma velocidade que não é deste mundo." Mas havia algo mais. Kojiro começou a desenvolver uma afinidade por espadas longas, muito mais longas que o padrão. Enquanto os outros alunos preferiam armas leves, rápidas e curtas, ele se interessava pelas lâminas que muitos consideravam impraticáveis. Um dia, encontrou uma espada extremamente longa, abandonada e sem acabamento. A lâmina era exagerada, quase absurda, mas para Kojiro era perfeita. Ele a ergueu com esforço, mas seus olhos brilharam. "Um dia, vou dominar algo assim." Saigen achou aquilo uma loucura. Uma espada tão longa exigia técnica superior e força impecável, além de uma precisão absoluta para não abrir brechas. Mas ao invés de proibir Kojiro, o mestre decidiu observar onde aquela escolha o levaria. Enquanto os outros praticavam estocadas rápidas, Kojiro treinava cortes amplos, mas controlados, estudando como manter a velocidade mesmo com o peso adicional. Era como se ele já enxergasse um estilo que ainda não existia. E foi justamente isso que começou a acontecer. Aos 17 anos, Kojiro teve sua primeira grande provação. Um ronin arrogante chegou à cidade, desafiando qualquer aluno do dojo. Muitos tinham medo. Ele era grande, musculoso e violento. Kojiro se ofereceu. Seigen tentou impedir, mas o ronin, rindo, disse: "Esse garoto, até parece, vai ser rápido." O duelo ocorreu ao entardecer. As pessoas se reuniram ao redor, esperando ver o menino ser derrotado rapidamente. Mas Kojiro estava calmo. Sua postura era impecável. Sua respiração, quase imperceptível. O ronin atacou com brutalidade, esperando vencê-lo com força bruta. Entretanto, Kojiro desviou por centímetros. Não recuou. Apenas girou o corpo levemente, como a água se movendo entre pedras. E então, um único golpe. Rápido, limpo, simples. O ronin caiu no chão antes mesmo de entender o que havia acontecido. O público ficou em silêncio. Saigen ficou imóvel. A lenda de Sasaki Kojiro havia começado. Depois de derrotar o ronin no vilarejo, a reputação de Kojiro se espalhou tão rapidamente que logo começaram a surgir convites e provocações de espadachins de toda a região. Mas Kojiro, com sua calma incomum, recusava a maioria. Ele sentia que ainda não estava pronto. Em seu coração, sabia que poderia vencer muitos adversários, mas isso não significava que tinha alcançado sua verdadeira forma. Certo dia, seu mestre Saigen o chamou. "Kojiro, você já aprendeu tudo o que eu podia ensinar, pelo menos com palavras. Agora, você precisa aprender com o mundo." Kojiro permaneceu em silêncio. Ele sabia que isso significava que seu tempo no dojo estava terminando. Seigen continuou: "Vá, viaje, lute, observe. Só assim você encontrará o estilo que nasceu para dominar. Não volte até descobrir a sua própria verdade." Essas palavras ecoaram profundamente. Na manhã seguinte, Kojiro deixou o dojo onde crescera, levando consigo apenas roupas, provisões
E a espada longa que encontrara anos antes. A lâmina ainda não tinha nome. Era imperfeita, pesada e sem polimento. Mas Kojiro se recusava a abandoná-la. Um dia, você vai mostrar seu verdadeiro brilho. E assim sua jornada como Ronin começou. Kojiro caminhou por cidades pequenas e grandes, por florestas densas, por regiões montanhosas e até portos movimentados. Quanto mais viajava, mais percebia a diversidade do Japão da época. Mas onde quer que estivesse, ele observava tudo como se estivesse em constante aprendizado. Ele assistia a pescadores arremessando redes, a ferreiros moldando ferro incandescente, a dançarinos de rua que equilibravam o corpo de forma quase impossível. Todos eles, sem perceber, ensinavam algo a ele, pois Kojiro enxergava o espada em cada movimento humano. Durante suas viagens, ele enfrentou diversos duelos, alguns por honra, outros por necessidade. Mas aos poucos, um padrão começou a emergir. A lâmina de Kojiro cortava não apenas o corpo, mas também o ego dos adversários, porque seu jeito sereno, quase silencioso, fazia com que muitos o subestimassem, e esse subestimar era sua arma mais perigosa. Com o tempo começaram a chamá-lo de o garoto da espada tola, porque sua lâmina era longa demais, lenta demais, estranha demais, até que ele começava a lutar. E então percebiam, a espada longa dele não era tola, era perfeita. Foi durante uma de suas viagens que Kojiro ouviu falar de um dojo famoso, especializado em técnicas de alcance longo. Era o estilo Ganryu, liderado por um mestre já envelhecido, mas ainda extremamente respeitado. Ganryu Kozuke. O estilo era conhecido pela elegância e pela fluidez. Seus movimentos imitavam pássaros, águas e correntes de vento. E suas lâminas, embora longas, eram manejadas com leveza poética. Quando Kojiro ouviu isso, sentiu um puxão no peito. Isso soa como o que procuro. Ao chegar ao dojo, pediu para assistir aos treinos. O mestre Kozuke permitiu. Kojiro observou por horas, completamente imerso. Os golpes eram longos, fluidos, quase como dança. Ao final do treino, ele se aproximou e inclinou-se respeitosamente. Mestre Ganryu, por favor, aceite-me como seu aluno. Ganryu Kosuke olhou para Kojiro por um longo tempo. Seus olhos eram experientes, capazes de identificar talento mesmo oculto. Você já tem uma espada dentro de você. E ela não é pequena. Por que deseja treinar aqui? Porque sinto que meu caminho é o mesmo das aves, da água, do vento. Com um leve sorriso, o mestre respondeu. Então vamos ver até onde esse vento pode soprar. E assim começou o capítulo mais importante da vida de Kojiro. Diferente de seu treinamento anterior, o método de Ganryu não focava apenas na força e na postura. Era mais profundo, mais filosófico. Kojiro aprendeu que a espada deve mover-se como se fosse a extensão de um pensamento. O corpo deve ser tão leve que pareça flutuar. O golpe deve ser inevitável, como a sombra que segue o corpo. O mestre ensinou a Kojiro técnicas de respiração complexas, movimentos circulares e golpes em que a fluidez era mais importante do que a força bruta. Mas o mais importante, ensinou-o a lutar com espadas de comprimento exagerado. Foi durante esse período que Kojiro começou a dominar completamente a lâmina longa. Ele descobriu que, se combinasse velocidade, precisão e postura correta, poderia transformar aquela espada, vista como inútil por muitos, em sua maior vantagem. O mestre observava, impressionado. Kojiro, você nasceu para isso. O tempo passou, e o jovem cresceu não apenas como espadachim, mas como artista. Sua espada já não era mais apenas um instrumento. Era uma expressão de sua alma. 134 dias após iniciar seu treinamento no estilo Ganryu, Kojiro teve um sonho. No sonho, ele estava à beira de um rio, observando uma garça branca. A ave permanecia imóvel, como uma estátua viva. De repente, ela lançou o pescoço para frente, rápida como uma flecha, pegando um peixe logo abaixo da superfície. Um golpe perfeito, preciso, inevitável. Kojiro acordou imediatamente, respirou fundo e soube. Aquele era o sinal que esperava. Na manhã seguinte, foi ao dojo antes de todos e começou a treinar sozinho, repetindo o movimento da garça centenas de vezes. Milhares. A lâmina subia e descia de forma limpa, quase silenciosa. O golpe era tão rápido que o ar parecia rasgar. Era um corte ascendente que começava baixo e terminava alto, seguindo uma trajetória curvada. Ao contrário de técnicas agressivas, era suave, quase belo. Os outros alunos ficaram espantados. Quando o mestre Kosuke o viu, silenciou por alguns segundos. Que técnica é essa, Kojiro? Ele respondeu, Tsubame Gaeshi, a técnica da garça reversa. Kosuke balançou a cabeça, impressionado. Essa técnica um dia será temida em todo o Japão. E assim nasceu sua assinatura,
seu legado, o golpe que definiria sua existência. Agora dominando completamente sua lâmina, Kojiro percebeu que era hora de dar um nome a ela. A espada longa, antes pesada e sem formato, fora ajustada por ferreiros ao longo dos anos. Tinha um comprimento excepcional, maior que o de qualquer katana comum. Ele a ergueu ao entardecer, sentindo o peso do metal e a energia da lâmina. Mono Hoshizao. O nome surgiu naturalmente. O cabide de roupa. Os outros espadachins riram quando ouviram. Mas o nome tinha um significado especial. A espada era tão longa que parecia um cabide estendido no ar. Mas nas mãos de Kojiro, ela era uma lança afiada capaz de cortar vento e sombra. A partir desse momento, Kojiro não era apenas um espadachim promissor. Ele se tornara um artista da lâmina longa, e sua fama cresceu tanto que logo seu nome ultrapassou as paredes do dojo Ganryu. Com o tempo, o mestre Kozuki decidiu se aposentar. Havia vários possíveis sucessores, mas um se destacava além de qualquer dúvida. O mestre convocou uma cerimônia. Alunos, hoje anuncio o meu sucessor, aquele que levará o nome Ganryu adiante. Todos esperaram, ansiosos. Sasaki Kojiro. Um murmúrio percorreu o dojo. Havia alunos que treinavam há mais tempo, outros que desejavam o posto. Mas ninguém ousou contestar, porque todos sabiam que Kojiro era o mais habilidoso. Kojiro se ajoelhou diante do mestre. Mestre, este título é grande demais. Ainda não alcancei a perfeição. Kosuke sorriu. A perfeição não existe, mas seu caminho existe, e você o seguiu com mais sinceridade do que qualquer outro homem que já treinei. E assim, antes mesmo de completar 30 anos, Sasaki Kojiro se tornou o grão-mestre do estilo Ganryu. Com o novo título veio também um novo peso. Kojiro agora carregava não apenas sua espada, mas o nome de uma escola inteira. E sua técnica impressionante atraía cada vez mais desafiantes, desde samurais orgulhosos até ronins que buscavam fama rápida. Mas Kojiro era sereno. Atendia a todos com respeito e calma, e quase sempre vencia com um único golpe. A técnica Tsubame Gaeshi se tornou tão famosa que começaram a surgir histórias exageradas. Diziam que ele cortava uma andorinha em pleno voo, que era capaz de dividir uma seta lançada contra ele, que podia cortar uma vela acesa sem apagar a chama, que a própria natureza temia sua lâmina. Algumas eram exagero, outras, talvez não. Até aqui. Capítulo 14. O nome Musashi. Assim como o vento que se aproxima antes da tempestade, um nome começou lentamente a surgir no horizonte da vida de Kojiro. Miyamoto Musashi. Um vagabundo errante, um gênio selvagem, um espadachim que lutava com duas espadas e desafiava qualquer escola. Ao contrário de Kojiro, cuja técnica era elegante e polida, Musashi era caos, brutalidade, improviso absoluto. Os dois eram opostos absolutos, e tudo no destino parecia empurrá-los um para o outro. Kojiro, porém, não dava atenção ao assunto. Se o destino quiser que nos encontremos, nos encontraremos. Mas o nome Musashi crescia, as histórias aumentavam, e logo, rumores de um possível confronto começaram a circular como fogo em palha seca. Era inevitável. Dois gênios nunca permanecem separados por muito tempo. O nome Miyamoto Musashi continuava a se espalhar de maneira quase mística. A cada vilarejo, nova história. Dizia-se que derrotara 100 homens em uma única batalha. Alguns juravam tê-lo visto lutar com um pedaço de madeira, improvisando golpes que jamais haviam sido registrados nos pergaminhos das escolas tradicionais. Mas o que mais intrigava as pessoas não era a força dele, e sim a imprevisibilidade. Musashi era um furacão. Kojiro era o vento calmo. Dois extremos destinados a colidir. No dojo Ganryu, os alunos comentavam sobre ele com empolgação e medo. Mestre Kojiro, dizem que Musashi luta como um animal selvagem. Dizem que ele nunca dorme antes de uma luta. Dizem que ele chega atrasado de propósito só para desequilibrar o inimigo. Kojiro, em silêncio, escutava tudo, mas apenas respondia: "A técnica revela o homem. Quando o vir lutar, saberei quem ele é." Era uma resposta simples, mas profunda. Kojiro acreditava que o caráter de um espadachim estava gravado em cada movimento do corpo. Se Musashi era caos, sua espada também seria. E ainda assim, algo dentro de Kojiro sentia uma presença pairando sobre seu destino, como se uma sombra estivesse se aproximando aos poucos. Não para destruí-lo, mas para cumprirem juntos algo maior que a própria vida. Para entender a dimensão do encontro entre Kojiro e Musashi, é preciso observar como viviam. Kojiro vivia na luz. Um homem de disciplina rígida, de postura impecável, de mente calma. Ele acordava antes do sol, treinava a respiração, polia sua espada e guiava seus alunos com paciência. Seu estilo era quase poético. Quando caminhava, parecia flutuar. Quando golpeava, parecia dançar.
Era como se a natureza o abraçasse. Musashi vivia na sombra, dormia onde caía, comia o que encontrava, treinava de forma caótica, porém genial. Atravessava cidades sujas, campos de batalha e florestas selvagens. Não tinha mestre, não tinha escola. Ele próprio era seu estilo. Quando caminhava, parecia arrastar consigo a terra. Quando golpeava, parecia desmontar o mundo. Era como se lutasse contra o próprio destino. A fama de Kojiro e Musashi cresceu tanto que jornais, contadores de histórias e lordes samurais começaram a especular sobre um possível duelo épico entre os dois. Nas tavernas, as discussões eram acaloradas. Kojiro é refinado demais para perder. Musashi é selvagem demais para ser derrotado. A espada de Kojiro é longa demais. Musashi vence usando até um remo, e assim, lentamente, o inevitável começou a se moldar. Os próprios lordes do clã Hosokawa, a quem Kojiro servia, começaram a considerar o duelo como uma forma de mostrar poder político, como se ambos fossem peças de um jogo maior. Kojiro sentia isso. Musashi também. O destino estava se movendo. Certo dia, 2 mensageiros chegaram ao dojo Ganryu. Traziam uma carta com um selo simples, porém firme. Kojiro abriu com cuidado. Era curta, sem floreios, sem poesia. Ouvi dizer que é o melhor espadachim desta província. Quando quiser, podemos descobrir. Miyamoto Musashi. Kojiro fechou a carta lentamente. Havia nela uma franqueza quase rude, mas também, de certa forma, sincera. Apenas disse. Então ele finalmente apareceu. Os alunos ficaram em frenesi, mas Kojiro permaneceu sereno, como sempre. Enquanto isso, Musashi atravessava províncias rumo ao leste. Sua chegada a cada cidade era marcada por confusão. Onde Andradel Musashi aparecia, problemas seguiam. Duelos improvisados, brigas com outros ronins, discussões com samurais arrogantes. Musashi não procurava brigas, mas tampouco as evitava. Quanto mais caminhava, mais seu nome se tornava um símbolo, ora de força, ora de perigo. Certo dia, enquanto descansava em uma ponte de madeira, ouviu 2 homens comentando. Você sabia? Dizem que Kojiro é tão rápido que a espada dele corta o vento antes de o vento notar. Musashi sorriu. É mesmo? Fico curioso para ver. Não havia arrogância no tom dele. Havia fome. Havia vontade. Havia destino. A tensão crescente chamou a atenção do clã Hosokawa, que decidiu formalizar o duelo para evitar que se tornasse um conflito descontrolado entre seguidores e curiosos. Um emissário do clã procurou Kojiro. Sasaki Kojiro. O clã deseja que aceite o duelo oficialmente. Será um grande evento, e todos esperam sua vitória. Kojiro olhou calmamente para o emissário e respondeu. Vitória não é algo que se promete antes da luta. Apenas aceito lutar. O emissário insistiu, mas o clã quer ver Musashi humilhado. Kojiro ergueu o olhar. E pela primeira vez, havia um traço de irritação. Não luto para humilhar ninguém. Luto para preservar meu caminho. As palavras se espalharam e chegaram aos ouvidos de Musashi, que achou aquilo curioso. Um samurai que não busca vitória, isso é raro e perigoso. Chapitiao Porokunto, com a data do duelo marcada. Tanto Musashi quanto Kojiro começaram a se mover em direção à pequena ilha de Funajima, localizada perto do litoral, onde o confronto seria realizado. Kojiro partiu primeiro, acompanhado por alguns alunos e apoiadores do clã. Enquanto caminhavam, um aluno questionou. Mestre, o senhor acha que pode perder? Kojiro respondeu com tranquilidade. Toda luta é como um espelho. Não se vence o reflexo. Apenas se enxerga algo novo. Era a filosofia dele. Musashi, por outro lado, viajava sozinho. Como sempre, dormia sob árvores, treinava com ramos de bambu, observava o reflexo da lua na água para aperfeiçoar seus ataques em ângulos inesperados. Ele murmurava para si mesmo. Kojiro, vamos ver se sua forma é tão perfeita quanto dizem. Na véspera do duelo, Kojiro passou horas em silêncio na praia, meditando enquanto observava o movimento das ondas. Respirava profundamente, buscando equilíbrio absoluto. Para ele não importava a vitória. Importava honrar o caminho que trilhou desde a infância, honrar seu mestre, honrar sua técnica, honrar sua própria existência. Musashi, por outro lado, dormiu, simplesmente dormiu. Ao amanhecer, acordou com calma, fez alongamentos simples e caminhou lentamente até a margem da praia, segurando em mãos um objeto estranho, um remo de barco transformado em espada improvisada. Ele ria sozinho. Se Kojiro usa uma espada longa, eu usarei algo ainda mais longo. Era o estilo Musashi, imprevisível, rude, porém genial. A ilha estava silenciosa naquela manhã. O mar parecia respirar lentamente. As gaivotas voavam em círculos, como se pressentissem o que estava prestes a acontecer. Kojiro desembarcou primeiro.
elegante como sempre. Musashi chegou depois. Atrasado, propositalmente, como era seu hábito para desestabilizar o adversário. Ao vê-lo, Kojiro franziu a testa pela primeira vez. Você está atrasado. Musashi sorriu. Eu contraí o tempo. Quando o momento é certo, eu chego. Kojiro analisou o remo improvisado nas mãos dele. Vai lutar com isso? A arma não vence a luta. O homem sim. O público murmurou, espantado com a ousadia. Kojiro manteve sua postura serena, mas sua respiração se tornou levemente mais profunda. Por fim, ele desembainhou Mono Hoshizao, sua espada longa, que brilhou sob o sol nascente como se o próprio mar refletisse nela. Musashi ergueu seu remo. E então, o mundo se calou. Antes que o duelo começasse oficialmente, Kojiro fez algo inesperado. Jogou a bainha da espada no mar. O gesto ecoou pela praia. Musashi arqueou a sobrancelha. Então é assim, Kojiro respondeu. A bainha não será mais necessária. Era uma declaração de que ele lutaria até o fim. Sem retorno, sem hesitação. Musashi respirou fundo. E com isso, o duelo mais lendário do Japão estava prestes a começar. A madrugada ainda repousava silenciosa sobre a pequena ilha de Funajima. A brisa marítima era fria, arrastando o cheiro do sal e o som distante das ondas quebrando nas pedras. Era um daqueles amanheceres que pareciam suspensos no tempo, como se o mundo prendesse a respiração à espera de algo grandioso, algo destinado a entrar para sempre na história. Sasaki Kojiro, agora com seus 30 e poucos anos, estava sentado calmamente na beira do pier. Ele observava o horizonte lentamente clarear. Seus olhos permaneciam tranquilos, como um lago sem vento. Ao seu lado repousava sua inseparável espada, a lendária Mono Hoshizao, reluzindo vagamente mesmo sob a luz tímida do amanhecer. Mas por trás dessa calma, havia uma tempestade silenciosa. Kojiro sabia que estava prestes a enfrentar o duelo mais importante de sua vida. E possivelmente o último. O nome de seu oponente ecoava por todo o Japão como um trovão. Miyamoto Musashi. Dois gênios da espada. Dois caminhos distintos. Um encontro inevitável. E agora, a Ilha Tranquila seria cenário dessa colisão épica. O final de uma jornada e o começo de uma lenda. Kojiro, ao longo dos anos, havia se transformado em um mestre completo. Seu estilo Ganryu, com golpes fluidos, velocidade ímpar e a devastadora técnica do Tsubame Gaeshi, era reverenciado por samurais, senhores feudais e guerreiros de todas as regiões. Mas apesar de sua glória, havia uma sombra que o acompanhava, a busca incessante por alguém que pudesse realmente desafiá-lo. Essa sede de superação era parte do que moldara sua vida, e também o que o levara até aquele dia. Ele respirou fundo, deixando que o ar frio percorresse seus pulmões. Cada detalhe daquele momento parecia ter um peso simbólico. O vento leve, o canto distante das gaivotas, o brilho suave da água. Tudo parecia um prelúdio do destino. Enquanto isso, pessoas da ilha começavam a se reunir à distância. Moradores simples, pescadores curiosos e até alguns samurais que viajaram horas só para testemunhar o duelo que já era considerado lendário antes mesmo de acontecer. Kojiro se levantou lentamente. Sua postura era digna, ereta e serena. Ele vestia um kimono azul profundo e seus longos cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo alto, tremulando suavemente. Seu pensamento, porém, estava distante. Musashi, finalmente iremos nos encontrar. O significado do duelo. Naquela época, o Japão vivia em uma transição turbulenta. A guerra civil havia se acalmado, mas as tensões ainda existiam, e a figura do samurai estava mudando. Muitos buscavam fama, feudos, reconhecimento. Outros buscavam um ideal mais puro. Kojiro era este último. Ele jamais lutara por dinheiro ou títulos. Lutava por perfeição, por honra e pela arte do combate. Cada duelo era uma pintura, cada golpe um verso, cada movimento um traço de poesia. Musashi, por outro lado, era imprevisível, feroz, intuitivo. Era a personificação da batalha em constante adaptação. Era natural que o mundo desejasse ver os dois colidirem. Mas para Kojiro, o duelo tinha um sentido ainda mais profundo. Ele sabia que aquele momento definiria seu legado. Ele sabia que, independente do resultado, seu nome seria lembrado. E sabia também que, para ele, era uma conclusão necessária. A busca pela perfeição sempre teve um preço, e Kojiro estava disposto a pagá-lo. A espera pelo oponente. Com o sol começando a surgir no horizonte, Kojiro caminhou até o centro da ilha. O brilho dourado do amanhecer traçava sombras longas ao seu redor, como se pintasse um quadro destinado a durar para sempre na memória do mundo. Ele então parou no local marcado para o duelo. O chão era plano, cercado de pedras naturais e do mar sereno. Kojiro posicionou-se de costas para o sol, de modo que a luz não o ofuscasse.
Essa escolha demonstrava sua atenção aos detalhes, algo comum em sua forma de pensar. O tempo passou. Os espectadores murmuravam entre si, inquietos, mas Musashi não chegava. Primeiro, minutos. Depois, quase 1 hora. Alguns começaram a se perguntar se Musashi fugiria. Outros falavam que era uma estratégia psicológica. Kojiro, porém, permaneceu imóvel. Seus olhos permaneciam firmes, como se a espera não o abalasse. Mas internamente, ele sabia o que aquilo significava. Musashi estava tentando desequilibrá-lo, cansá-lo, irritá-lo, deixá-lo emocionalmente vulnerável. E Kojiro compreendeu. Então é assim que ele luta. Ele fechou os olhos por um instante, serenando seu espírito. A chegada de Miyamoto Musashi. Finalmente, o som de um remo cortando a água ecoou pela baía. Todos se viraram para ver um pequeno barco se aproximando lentamente. Dentro dele, sentado de maneira relaxada, estava Musashi, desarrumado, com os cabelos bagunçados, roupas simples, e nas mãos, um bokken, uma espada de madeira. Os espectadores ficaram chocados. Ele não trouxe uma katana. Isso é uma afronta. Ele está zombando de Kojiro. Mas Kojiro, apesar de perceber o desrespeito, não demonstrou raiva. Apenas observou com atenção. Musashi saltou na areia, caminhando tranquilamente. Seus passos eram largos, seguros, naturais. Ele parecia completamente confortável, como se estivesse indo pescar, e não para um duelo mortal. Quando chegou frente a frente com Kojiro, Musashi sorriu de forma quase provocativa. Você é Sasaki Kojiro, o lendário espadachim. Finalmente nos encontramos. Kojiro inclinou a cabeça em respeito. E você é Miyamoto Musashi, o homem cuja fama corre por todos os cantos. Espero que nossa batalha seja digna de nossas jornadas. Musashi ergueu o bokken. Será o início do duelo. Kojiro deu alguns passos para trás. A Monohoshi Zao brilhou ao ser desembainhada. Seu comprimento exagerado, antes motivo de dúvida, agora parecia majestoso. Musashi segurou seu bokken com ambas as mãos. A madeira lisa captava a luz do sol que agora surgia plenamente. Os observadores mal piscavam. Um silêncio absoluto tomou conta da ilha. Kojiro deu o primeiro passo. Seus pés deslizaram pelo chão com uma suavidade impecável. Sua postura era alta, firme, elegante. Os músculos de seus braços relaxaram, preparando-se para a velocidade necessária. Musashi, ao contrário, parecia levemente inclinado, como um animal selvagem pronto para atacar a qualquer momento. E então, começou. Kojiro avançou com velocidade impressionante. Sua espada descreveu um arco elegante, mirando o lado esquerdo de Musashi. Musashi desviou por pouco, recuando um passo. O choque de estilos era evidente. Kojiro, como a água. Fluidez, precisão, harmonia. Musashi, como a terra. Bruto, adaptável, imprevisível. Cada vez que as armas se chocavam, um som seco ecoava pelo ar. Tac! A espada de Kojiro cortava o vento com velocidade impressionante. Musashi respondia com movimentos inesperados, angulados, às vezes até desajeitados, mas extremamente eficazes. Tábuas de madeira no chão tremiam. A areia subia em pequenas nuvens. O público mal conseguia acompanhar os golpes. Tsubame Gaeshi. A técnica lendária. Após alguns minutos de troca intensa, Kojiro percebeu uma abertura. Ele respirou fundo. Seus pés se firmaram. Era o momento. O Tsubame Gaeshi. O voo da andorinha. A técnica que imitava o movimento impossível de uma andorinha voando, cortando o ar em um arco descendente e ascendente quase simultâneo. Ele avançou. Musashi viu. E por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Kojiro desceu a espada. Mas antes mesmo que a lâmina tocasse o chão, ele já havia iniciado o movimento ascendente. A técnica era tão veloz que muitos espectadores sequer viram o golpe. Mas Musashi reagiu. Com um movimento poderoso, ele desviou o primeiro arco e trouxe seu bokken para baixo com uma força brutal. Foi então que tudo aconteceu. O momento decisivo. O golpe de Musashi atingiu Kojiro antes que o segundo movimento completo do Tsubame Gaeshi fosse concluído. O som foi seco. A madeira do bokken afundou no lado da cabeça de Kojiro. O mundo pareceu parar. A Monohoshi Zao caiu no chão com um som metálico suave. Kojiro deu um passo para trás. Depois outro. E então, ajoelhou-se. Musashi respirava ofegante. Não havia arrogância em seu olhar. Apenas respeito. Ele sabia que havia enfrentado um mestre verdadeiro. Kojiro levantou os olhos, ainda lúcidos, ainda conscientes da grandiosidade daquele momento. E com um sorriso tranquilo, disse: "Belo golpe, Musashi." Musashi abaixou a cabeça. "Você é o melhor espadachim que já enfrentei." Kojiro então olhou para o céu. O sol estava alto agora, iluminando toda a ilha. Os pássaros voavam em círculos, como se saudassem o fim de uma era. Com uma última respiração serena,
Sasaki Kojiro tombou para frente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tamuntiel. O impacto do duelo. A notícia do duelo espalhou-se pelo Japão como fogo em campo seco. Uns exaltavam Musashi, outros reverenciavam Kojiro, mas todos concordavam. Aquele duelo foi o maior já travado entre espadachim algum. O estilo Ganryu, apesar de ter perdido seu mestre, continuou vivo por gerações. Seus discípulos mantiveram viva a memória de Kojiro, ensinando sua filosofia e técnicas. Musashi, por sua vez, carregou o peso do duelo para o resto da vida. Nunca mais lutou com tanta intensidade. Nunca mais encontrou alguém que o desafiasse como Kojiro. Alguns dizem que Musashi visitou secretamente o túmulo de Kojiro anos depois, deixando flores brancas ao lado da lápide. Outros dizem que chorou silenciosamente ao recordar o olhar sereno de Kojiro no momento final. O que é certo é que o duelo mudou ambos, um fisicamente, o outro espiritualmente. O legado de Sasaki Kojiro. Hoje, séculos depois, o nome de Sasaki Kojiro permanece vivo, não apenas como um espadachim lendário, não apenas como o mestre do Tsubame Gaeshi, mas como um símbolo de dedicação absoluta à arte da espada. Seu estilo elegante, sua postura serena e sua busca incansável pela perfeição o transformaram em algo maior do que um guerreiro. Tornaram-no uma lenda. Seus últimos momentos, enfrentando Musashi com honra, calma e coragem, resumem sua vida inteira. Uma pintura perfeita, uma poesia silenciosa, um final digno de alguém que viveu pela lâmina, mas também pela beleza do combate. Se você fechar os olhos por um instante e imaginar a ilha silenciosa, o som das ondas quebrando nas pedras, o sol nascendo lentamente, talvez consiga ouvir o eco distante da Monohoshizao cortando o ar, como um último aceno da lenda que nunca será esquecida. Sasaki Kojiro vive, não em carne, mas na eternidade da história.